A partir da emenda 103, para quem ingressou a partir dela, só existe uma regra de aposentadoria para essas pessoas. Então, quem entrou a partir do dia 4 de dezembro de 2003, e aí há algumas controvérsias, não poderia ser a partir de março de 2021, que é a data da emenda da Lei Complementar 233, ele só tem uma regra de aposentadoria. Qual é? A mulher aos 62 anos de idade e o homem aos 65. Desde que tenham 25 anos de contribuição, 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Essa é a condição para se aposentar desde dezembro de 2019 para cá. E essa é a forma de se aposentar. Agora nós temos um outro aspecto. Qual o valor dessa aposentadoria? Jamais com base na última remuneração. Ela será 60% da média aritmética de 100% dos salários de contribuição a contar de julho de 94 para cá e mais 2% a cada ano que ultrapassar os 20 anos de contribuição. Ou seja, um servidor ou uma servidora que tenha apenas 25 anos de contribuição, a sua aposentadoria será 70% da média aritmética. E a média aritmética, servidores e servidoras, ela é cruel, porque ela considera o tempo que você não tinha nem um adicional para o tempo de serviço, na época que estava no início da carreira, com o dia que está se aposentando, o mês que está se aposentando. Então, ao fazer a média ao longo de todo esse período, o valor é rebaixado. Então, isso é muito importante. E com relação à média, é importante dizer que todos os técnicos e analistas do Tribunal de Justiça que entraram a partir da criação do cargo, que foi em 2008, todos esses, obviamente, salvo se já estavam no serviço público e não interromperam, mas serão todos eles se aposentarão pela média aritmética desse período. Nós temos também como regra permanente de aposentadoria, nós temos a aposentadoria por invalidez. Se chamava aposentadoria por invalidez ou se chama aposentadoria por incapacidade. Até 2019, a pessoa que se aposentava por invalidez, que agora se chama por incapacidade, em razão de doenças graves e incuráveis, que são aquelas que estão lá na Lei Federal 7713 do Imposto de Renda, e também as que estavam na Lei Estadual 12.398, que é neoplasia maligna, cardiopatia grave, alienação mental e uma série de outras doenças, e acidente de trabalho, eles se aposentavam com a integralidade da remuneração. Nos outros casos de doença, eles se aposentavam proporcionalmente ao tempo de contribuição. Então, se a mulher tinha 20 anos, ela ia se aposentar com 20 e 30 avos. Para quem entrou antes de 2003, 20 e 30 avos da última remuneração. Para quem entrou depois de 2003, 20 e 30 avos da média. Com a reforma feita em 2019, no governo federal e nos governos estaduais e municipais, por exemplo, o município de Curitiba fez, vários outros municípios não fizeram ainda no Paraná, e esse é um detalhe importante, viu, servidor, porque às vezes pode encontrar alguém que trabalha num outro ente público ou até num outro estado e que as regras sejam diferentes. Por quê? Porque diferente das reformas feitas em 98 e 2003, a de 2019 delegou aos estados e municípios fazerem a reforma da Previdência. Por exemplo, Curitiba fez a reforma da Previdência, então já valem as regras novas. Araucária, graças à resistência forte dos servidores municipais, não ocorreu a reforma da Previdência ainda. Então, eles continuam com as regras de 98 e 2003. Eles não estão nessas outras regras que estou falando agora aqui. Então, vejamos que é a situação. E também, então, a aposentadoria por invalidez ela só será integral da média em caso de acidente de trabalho. Então, por isso, eu reafirmo aqui, muito importante o servidor, a servidora, quando sofrer qualquer tipo de acidente de trabalho, por mais simples que seja, às vezes uma trombada com um jurisdicionado, a trombada com um aluno na escola, precisa ser feita a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Porque lá na frente, se ele for se aposentar e não ficar comprovado que esse adoecimento dele se deu em razão disso, né, a aposentadoria dele será proporcional. E mais, nós temos um processo intenso de adoecimento dos servidores em razão do trabalho. E doenças relacionadas ao trabalho também cabe CAT. Quando o médico identifica a doença, ele pode fazer a CAT, e aí a perícia vai dizer se há o nexo causal entre a doença, entre o acidente e a doença. Isso é fundamental, porque aqueles em que for reconhecido o nexo, se vierem se aposentar em razão disso,
terão aposentadoria, então, por invalidez calculada pela integralidade da média e não proporcionalidade da média. E depois nós vamos falar também de regra permanente, que é do PCD e tal, mas eu faço aqui um recorte por quê? Porque nós precisamos entender o seguinte, eu falei que para quem entrou no serviço público depois da reforma da Previdência, só tem essa regra para se aposentar, que é por idade mais 25 anos de contribuição, 20 no serviço público, 10 no serviço público, 5 no cargo, 60% da média, mais 2% a cada ano que ultrapassaram os 20 anos de contribuição. Mas e para aqueles que já estavam no serviço público antes disso? Então nós temos regras de transição daqueles que entraram antes de 2003 e temos regras de transição para aqueles que entraram depois de 2003, mas antes de dezembro de 2019. E essas regras de transição foram criadas basicamente duas regras de transição. Quais as duas regras de transição? A chamada regra do tempo adicional, ou seja, aquele servidor que já estava no serviço público quando da aprovação, no caso do Estado do Paraná, da emenda 45, ele teria que trabalhar o dobro do tempo que estava faltando lá em 2019. Então, se lá em 2019 estava faltando 5 anos para o servidor se aposentar, com a reforma ele passou a ter direito a se aposentar desde que trabalhasse o dobro do tempo que estava faltando. Faltava 5 anos, então ele teria que trabalhar 10 anos. Tá? Essa é uma regra. E a outra é chamada regra dos pontos. Daí depois eu vou mostrar aqui, vocês vão poder ver concretamente como isso funciona. De imediato aumentou a idade para a aposentadoria. Tá? Num primeiro momento foi para 51 anos para a mulher e depois foi para 52. Foi para 61 anos para o homem para 62 no ano seguinte. Tá? Então, hoje, aquela idade mínima que eu falei que era 50 anos para a mulher e 60 anos para o homem, já não é mais. 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem, já não é mais. É 57 para as mulheres. Então, nenhuma servidora do Estado do Paraná, salvo se for por invalidez, ou a PCD, que nós vamos falar depois, se aposenta com menos de 57 e homens com menos de 62. Além disso, tendo que fazer essas duas coisas. Ou essa regra do tempo adicional, que o pessoal chama de pedágio, que é trabalhar o dobro do tempo que estava faltando em dezembro de 2019, ou a chamada regra dos pontos. O que é a regra dos pontos? A mulher precisa ter 30 anos de contribuição, 52 anos de idade hoje já, e a soma dessa idade e esse tempo de contribuição tem que dar um número de pontos, que no caso, em 2019, para a mulher eram 86 pontos, para o homem era 96 pontos. E a cada ano foi aumentando um ponto a mais. Por isso que no começo desse ano a imprensa oficial ficou falando, temos uma nova reforma da Previdência. Não. O que aconteceu em janeiro desse ano foi um desdobramento da reforma aprovada em 2019. Então, em 2020, a soma de idade e contribuição tinha que dar 87 pontos, para o homem 97. 2021, 88, para o homem 98. Em 2025, a mulher, somando idade e tempo de contribuição, tem que ter 92 anos, 92 pontos e o homem 102 pontos. Até chegar a 100 pontos a mulher e até chegar a 105 pontos o homem. Por que é importante isso? Porque é uma falácia dizer que a mulher vai se aposentar aos 52 anos. Ela só vai se aposentar aos 52 anos agora em 2025 se ela tiver agora 35 anos de contribuição, porque 57 mais 35 dá 92. E a mesma coisa o homem. Então, progressivamente está aumentando ano a ano essa pontuação. Então, quando a pessoa está achando que vai se aposentar, vem uma nova pontuação e ela vai ter que esperar pelo menos mais 6 meses, mais um ano e assim para frente. Então, essa é a regra.